Bem-vindo ao 27º episódio de Cult. Eu sou o Chinelo. Por que isso? Eu não sei. É que você sempre fala primeiro, eu quis falar primeiro. Mas não quis quebrar o quem é Eu Chinelo. acho que na última vez foi você até que falou primeiro. É mesmo? Não sei, eu não lembro. Bom, Faz esse pouco tempo, né? Uma semana só. é a memória de peixe dourado, né? Esse é o 27º episódio do Cult. Aparentemente agora eu sou o Rola de novo. Eu sou o Chinelo. E esse episódio é muito especial, porque a gente viu num momento histórico único. Há poucos dias da grande eleição brasileira para promover a grande democracia brasileira, ocorreu um evento que um homem se manteve sozinho contra forças que queriam calá-lo. Calá-lo. Obrigado, isso. Um contra muitos. E é por conta disso que nós vamos falar do filme de poucos contra muitos, 300. É. E 300, Rise of Empire, também conhecido como 302, que não é 600, não é nem 302. Não é uma absoluta coincidência. Não, absoluta coincidência. Bob Jeff, Leônidas brasileiro. Isso. A diferença é que mata o Leônidas no final, né? Ao invés de não acontecer porra nenhuma. Ainda tem esperança, não. Você não viu? Você não lembra quando o Xerxes entra na casa e fala: Não, tô aqui pra fazer o que você quiser. Pois é, né? Pode ser isso, pode ser. Eu não tenho grandes esperanças na polícia, mas não é, né? Bob Jeff, grande Leônidas brasileiro. Se fosse o ACM Neto tinha tirado, afinal ele é preto agora, né? Exato, né? Ah, Andando de moto sem capacete, vai pra câmara de gás improvisada, mas quando você dá 50 tiros de fuzil contra a polícia e 3 granadas. e 3 granadas, assim, de leve. Ó, esse foi o erro lá do Genivaldo. Ele decidiu só andar de moto, não brincar de GTA com a polícia, né? Não, a diferença é que um é espartano e o outro é. Qual que era a outra cidade? Foda-se. A cidade. Pretendo? Não. Do primeiro. Pera. Foda-se. Quando você não é o Bob Jeff é mais difícil, né? Pois é. Assim, Porra, quem diria? não, eu vou falar do filme ao invés de falar do Bob Jeff, que está, né, tornando a política brasileira cada vez mais difícil de acreditar que na simulação a gente não só morreu em 2012, isso aqui é o inferno. Então, 300. 300. Pô, por que você não fez assistir 300? 300 não é tão ruim. Você vai. Não, pera. Pouco de contexto pra todos os dois ouvintes que estão nos ouvindo. Oi, mãe de chinelo, tudo bem? 300 é um filme bosta. Teve um grande impacto cultural, genuíno, o que torna ele a bosta que ele é. Porém, se você retira ele do seu contexto cultural, como filme aclamado por punheteiro branco incel que acha que é Leônidas. Leônidas, obrigado. Eu tava com o Rambo na cabeça, Leônidas não tava vindo. Se você olha só pro filme em si, ele é uma obra-prima de idiotice, assim. Você consegue ver tudo que o Snyder faz, só que parece que ele socou uma pimenta no cu e fez mais. E é lindo, Chinelo, é maravilhoso. Maravilhoso. Lindo, não sei se é a palavra que eu usaria, mas se existe tal coisa como teste dos 15 anos, esse filme certamente não passa nele. Não, maravilhoso. Então vamos lá, 300. Nem sei se precisa tanto explicar o enredo, mas vamos lá, caso alguém... Um filme de 2006. Não, tudo bem, o filme de 2006, Dirigido mas... pelo grande, magnífico, Aliás, magnânimo. espera só, um negócio. Eu acho que a gente assistiu 300 porque eu ia colocar o Nada a Perder, e aí você inventou a desculpa de assistir 300 pra não ter que ver o filme do Edir Macedo. Eu não lembro disso, mas é perfeitamente possível. Assim, 300 retrata as guerras médicas em que os persas invadem a Grécia. Boa, E... parabéns. Merda. Agora eu me perdi, caralho. As guerras médicas em que os persas invadem a Grécia. Não, eu lembro o que eu falei, eu não lembro o que eu ia falar depois. Você ia falar que um escocês precisa defender a... Ele não é escocês, ele é só da parte escocesa da Grécia. Justo. Começa o filme mensageiro indo pra parte escocesa da Grécia falar com o rei Leônidas. Aliás, isso antes da narração, né? Do Leônidas matando lá o lobo. Isso é antes? Não, então, tem a narração. Calma, você quer explicar cena a cena o filme agora ou você quer só dar uma sinopse? Eu Pode, achei vamos dar o geral. uma geral. 300 pessoas, que na verdade são tipo umas 50 e CGI, correm num estúdio. Eles vão mais tipo print, que é saltitando num estúdio. Se você tem dúvida quem é o estúdio, é porque você não viu o filme. Eu não lembro do filme, né? É, Mas justo. dá pra ver, principalmente olhando pro céu. É pra qualquer coisa, né? Não, o céu e o mar, assim, o horizonte. A luz do céu profundo, fulgura este chinelo, florão da América, iluminado ao sol dos 300. Sim, é muito falso. Mas assim, é claramente uma escolha artística. Eu consigo respeitar isso como uma escolha artística. Eu só não consigo entender o porquê. É pra justamente imitar o estilo dos quadrinhos originais do Frank Miller. É desse jeito escroto mesmo? Então, não é escroto porque funciona, né? No dele, né? Aquela coisa. Nos quadrinhos parece natural. Entendi. E assistindo o filme é muito claro o quão falso é. É até, assim, essas guerras médicas no qual 300 espartanos vão lutar lá contra os persas. E aí eles usam o superpoder de seres espartanos para matar os persas E serem brancos. e serem brancos, até eles de fato serem
até serem traídos pelo aleijado. Defiates. Ele é aleijado, né? Ele é corcunda. Assim, ele é corcunda. Acho que ele tem um olho umas 3 ou 4 vezes maior que outro. É. Ele tem um braço de gorila. Eu acho que ele é bem mais mal formado do que, por exemplo, o do Victor Hugo lá. O corcunda de Notre Dame? Isso. Ok. Mas eles são traídos pelo Fiatos, que mostra como os persas podem chegar nos espartanos sem ter que passar lá pelo estreito, que os espartanos estavam usando de funil, e aí os persas matam todo mundo, mas a história dos espartanos continua viva e eles usam isso para fazer com que a Grécia se junte em guerra contra a Pérsia. A história é mais ou menos isso. Né? Alguma coisa a adicionar? Antes da gente começar a falar do filme. Eu tô pensando como introduzir alguma frase do filme, mas não rolou. Vai, pode falar sobre o O filme. filme. Eu O tenho filme uma coisa boa a falar sobre o filme. O primeiro filme do Michael Fassbender. É o primeiro mesmo ou é o primeiro que você sabe que ele tá? Segundo o IMDb, é o primeiro. Ok. E ele foi filmado em ordem cronológica. Ó, muita gente provavelmente não lembra que o Michael Fassbender tá no filme, porque primeiro quando você assistiu o filme, né? Não conhecia ele? Um não conhecia, dois ele tá com aquela peruca. Por que você acha que é uma peruca? Nossa! Aliás, faz muito tempo que você viu o filme e tem boas lembranças dele, eu realmente sugiro assistir de novo. Não, que depende da boa lembrança. Se você acha que o filme é foda, eu te considero aí no psiquiatra discutir o porquê você é um incel. Agora, se você acha que o filme é engraçado, aí tudo bem, assiste de novo. Então, eu acho mesmo que se você achar que o filme é foda, eu sugiro assistir de novo, que talvez você vai ver que sua memória não tá essas coisas. Talvez sua memória é mais afetiva do que racional em relação ao filme. E, né, reassistindo, o filme é tosco. Mas ele é baseado. Ele é magicamente tosco. Né, porque ele é tosco nas partes que, sim, não é como se fosse por falta de recurso. Ele é tosco precisamente porque ele realizou a visão do Zack Snyder para o filme. Esse é o problema. Ele não falha e se torna tosco. Ele dá certo e esse certo é tosco. Eu já nem sei se isso é patético. Calma, agora eu tenho que pensar. Eu acho que é, porque veja. Eu acho que é porque a ideia desse certo era ser sublime. Ele tentou atingir a sublimação e virar líquido de novo? Ou sólido? Sublimação é sólido, né? Sólido, isso. É gasoso. Gasoso. E virar um É do gás de sólido novo? pro gasoso. Exatamente isso que você tá dizendo. Ele tentou fazer a sublimação de uma forma camp. Mas como camp, ele é trash. Eu não Então, sei se ele é camp, ele é só. Porque assim, a estética dele é tirada diretamente dos quadrinhos. Até é um negócio interessante, tendo lido os quadrinhos, é muito claro que qualquer coisa decente do filme, ou as coisas que as pessoas falavam bem, foi tirada dos quadrinhos. As coisas que elas falam mal são ideia do Zack Snyder. veja, ele não necessariamente é camp no sentido de que ele tá no meio da indústria, mas ele é esteticamente desafiador para um filme mainstream da época. Sim, mas assim, mesmo a estética dele, que é essa coisa que era incomum dos filmes, na época é tirado diretamente dos quadrinhos do Frank Miller. Inclusive, né, foi o último quadrinho que o Frank Miller fez antes de surtar. Quadrinho de 98, Frank Miller surta em 2001. Uma Odisseia no Espaço? Não, em 2001 é atentado das Torres Gêmeas mesmo. Entendi. É. Uma Odisseia no concreto. Exato. Então, Chinelo, combustível de avião derrete viga de ferro? Não, mas ele aquece o suficiente para acabar com a integridade estrutural do prédio. Isso parece uma coisa que uma ovelha diria. Tá bom. É o que a gente tá dizendo. Tem um trivia aqui no IMDb que é tipo: o colar do Leônidas é um dente de lobo. Ele lutou contra o lobo como parte do treinamento. Isso não é trivia, isso é literalmente o filme. Não, porque só porque literalmente mostra ele fazendo tudo isso. Bom, tem uma coisa legal desse trivia, que é, por exemplo, quando o Leônidas fala pro o Corcunda lá que você viva pra sempre. É um jeito de mandar o Corcunda se fuder, porque o Corcunda falou que queria morrer o espartano. Então, né? Isso não tinha pegado. Isso é legal, tá nas trivias. Mas Na hora, quando ele falou isso, eu entendi que era especificamente que a traição dele vivesse pra sempre. Mas pode ser. Não faz sentido o negócio. Enfim, foda-se, fala do filme. Cena a cena. Como começa o filme, Chinelo? O filme começa Eu não lembro. do jeito que é a melhor forma que se pode começar um filme, né? Narração. Narração do Leônidas como moleque treinando para ser um espartano, para depois matar um lobo e aí ele virar o rei. E aí logo depois vem a cena icônica do filme que virou meme na época, do 2006. Como a cena? Qual é a frase icônica da cena? This is blasphemy! This is madness! Madness. This is Sparta! Em que o Leônidas mata o cara e chuta ele no poço de Esparta. Espera-se, né, que eles não estivessem usando aquele poço. Mas se tiver, né, necrochorume dá aquele gostinho melhor na água. Aquele poço é uma coisa maravilhosa. Por muitos motivos. Primeiro, ele é largo pra caralho.
Quem caralhos ia cavar um poço com tipo Pra- 5 metros de largura? Pra pegar mais água da chuva. Não é assim que um poço funciona. Você não quer pegar água da chuva nele. Era clássico, eles não sabiam. Era o período clássico, eles não sabiam disso. Entendi. Segundo que é um poço infinito, né? Parece que ele tem É. tipo uns 150 metros de O profundidade. inventor do poço moderno, Alexander von Poço, ainda não tinha nascido. É tudo mais fundo que um poço de petróleo. Então eles não sabiam, ó. Só cavou na fé. Entendi, faz sentido. Por Eles isso que é tão largo, é pra pegar água da chuva. Eles não cavavam no lençol freático. Não tinha água lá embaixo. entendi. Natural ele. Só quando Alexander von Poço descobre que você pode cavar pro lençol freático que se descobre muitos anos depois do poço moderno. Chinelo, me perdoe a ignorância. É. Eu não conheço a biografia do grande Alexander von Poço. Você pode. Eu acho que, procurando na Wikipédia, as pessoas vão conhecer esse gênio compreendido, a quem tanto devemos, mas tão pouco sabemos sobre. Grande empreendedor. Ele era o inventor. Você falou do lobo, eu esqueci do lobo. O lobo de Rings of Power ou o lobo de 300? Os dois são toscos, mas não são toscos de jeito diferente. De 300, eu acho que é muito legal o fato dele ser atacado não só por um lobo que é gigante, mas o fato de ser atacado por um lobo em si, porque praticamente não existem casos de seres humanos sendo atacados por lobos. Né? 60% dos casos que tem descritos é porque o lobo tava com raiva, alguma coisa assim. Eu ia comentar também agora, o que não parece ser o caso daquele. Bom, se era GG Leônidas, né? Então eu não acho que seja uma ideia muito legal agora você botar a mão na boca dele pra tirar um dente, mas... Ó, acho que tem 2 ou 3 casos de Pode cura ser- de raiva. Você acha que ele foi curado por isso que ele fica falando daquele jeito? Exatamente, né? Tem sequelas neurológicas graves, talvez por isso que ele tenha decidido chutar a galera pra dentro da única fonte d'água que eles tinham na cidade. E falar com sotaque escocês na Grécia. E tem uma parte da boca dele que não se move também, né? Sim, ele fala daquele jeito que é tipo cantinho de boca, assim. Não. Quem diria que esse cara é o fantasma da ópera? E o Drácula 3000, não se esqueça do grande Drácula 3000. Você vê, Gerald Butler enfiou a carreira no cu. Mas uma coisa você tem que dizer dele. Ele tem range nela. Ele tem range. De fato. Pega os mais diversos papéis. Não é o Nicolas Cage, mas ainda não é, pelo menos. Eu achei que ele nasceu pra ser Geraldo Butler, nunca vai ser Nicolas Cage, mas... Ó, esse determinismo que eu ia falar. Então, aí ele chutou o cara no poço e o que mais, Chinelo? Por favor, me conte mais do filme. E depois é a cena que ele vai lá Porra. levar o... Hã? Você esqueceu. Qual? A gente vê a bunda dele antes. Não, ele vai transar. O que? Que ele transa com a esposa, e aí depois vai levar uma caralhada de ouro montanha acima, que devia ser assim, pelo menos uns 40 quilos de ouro. Ouro é mais denso que chumbo, né? Bem mais, na verdade. Chumbo tem densidade de cerca de 11,3 gramas por centímetro cúbico, Tá. ouro 19,3. Tipo, um dado de ouro pesa 20 gramas. Tipo, acho que um dado, acho que é 2 por 2 por 2, então seria 8 centímetros cúbicos. Né? 2 centímetros cada lado teria 154 gramas. Segundo a Wikipedia, a maior barra de ouro do mundo pesa 250 quilos. Ela tem 17 de altura, 22 de base e 45 centímetros de comprimento. Eu acho isso é tipo uma caixa de sapato grande. Pelo que parece, Leônidas sobe com muito mais que uma caixa de sapato em volume de ouro, morro acima. Sim. Escalando, né? Não é nem subindo morro acima. Ah, legal, porque a pessoa que treinou os atores pra ficar bolado, e obviamente não funcionou porque depois eles tiveram que pintar os músculos por cima, foi um escalador, rock climber. Isso tá nos quadrinhos? O que? Ele escalando? É. Tá. Ah, ok. Mas a cena de sexo antes, não. É interessante porque, segundo informações oficiais do IMDb, quem quis fazer um filme, qual que é o nome? Rated R, foi o Zack Snyder. O estúdio queria fazer um bagulho PG-13. O 14 Snyder... anos, né? Oi? 14 anos no Brasil. Né? Isso. O Snyder, ele encheu o saco pra poder fazer o rolê 18, pra mostrar as pessoas sendo cortadas no meio e peitos, mas ele não foi full committed e não mostrou os pintos igual no quadrinho. Pois é, né? Essa é outra coisa. Praticamente não tem peito no quadrinho. Eu acho que nem tem. Só pinto mesmo. Assim, no filme eles estão de tanguinha e capa. No quadrinho é só a capa. Você acha que o Snyder não queria mostrar um pintos no filme cristão dele? Pode ser, né? Tem diferença cristão e messiânico, né? Apesar que o Zack Snyder não é tão diferente. Não, é cristão, mano. Chega a ser. É também interessante que, assim, toda narração é tirada diretamente dos quadrinhos. Assim, palavra por palavra. É mesmo? É um filme que quase se escreve sozinho. Quem diria? O racismo tava nos quadrinhos ou é uma coisa mais do Snyder mesmo? A gente chega lá, mas bem menos. Ok. Vai, Assim, Snyder. Pois é, ele vai no oráculo e pede pro oráculo para poder levar os soldados para interceptar os persas na batalha de Termópila, lá que ele vai pegar um estreito e afunilar eles, de maneira que eles nunca precisam lutar contra todo o exército de uma só vez. E aí, nisso, os caras dizem não, porque tem que respeitar a Carnéia, e depois você descobre que eles estavam
depois assim, né? Na mesma cena. Mas depois, na mesma cena, você descobre que os oráculos estavam sendo pagos pelos persas para impedir que os espartanos fossem à guerra. Isso também existe no quadrinho. Mas aí todo o drama político que vem depois da esposa tentando convencer lá o conselho a mandar soldados, isso foi só do filme mesmo. Sério? Certo. Não dá nem pra perceber, afinal essa parte política é a minha parte favorita do filme. Pois é, né? Então, você pode talvez falar bem do Snyder, que é por causa do Snyder que a esposa do Leônidas, cujo nome eu vou pegar, a Rainha Gorgo, tem maior protagonismo no filme, e também é por causa do Snyder que ela é estuprada. Então, assim... Não tinha consentido? Hã? Ela não tinha consentido? Mais ou menos, né? Eu acho que... Não que seja melhor, faz sentido. tá? Não que seja melhor. A situação em si. Mas Eu acho que a situação de que a gente tem que ligar pro Henrique você, pra perguntar. você dá pra mim ou seu marido morre, eu não acho que seja exatamente consentimento, mas liga pro Henrique, pergunta, e até lá eu digo que ela foi estuprada. Ok. Na Grécia não existia direito romano ainda, né? Não, obviamente não. Triste. Aí vão os gregos não, né? Os espartanos se movendo. Mas, Chinelo, eles andam ou eles saltitam? Não, eles saltitam, né? Porque Chinelo, o que você acha que é o melhor instrumento musical pra guerra? não é falta, Um tambor ou duas flauta flautas? dupla, né? Flauta dupla sempre é melhor do que um tambor. Ou uma flauta. É aí que começa a aparecer o racismo, nem rasteiro, né? Assim, meio gritante do filme, já que, não sei, talvez se você assistiu esse filme há muito tempo, você não lembre, ou você não percebeu na época, mas o filme não é sobre as guerras médicas de fato. Ele é sobre a guerra ao terror que estava acontecendo na época, ainda está acontecendo, mas era muito mais noticiável na época, que já tinha tido a invasão do Iraque. E isso é muito patente dentro do filme, principalmente em coisas como eles ficam repetindo frases do exército dos Estados Unidos, como freedom isn't free, no caso liberdade não é de graça, só que soa melhor em inglês. E como ele vai colocando todo o contexto ali, né, do mundo livre, dos gregos livres, contra os escravos da Pérsia. No caso, Afinal, todo mundo sabe que Esparta era uma sociedade democrática super. de direito. Então, o que é a coisa Todos mais legal do cidadãos filme, eram porque ele, de alguma maneira, ele esquece de comentar do fato que Esparta tinha mais de 90% de sua população escravos. Até quando ele fala sobre isso, o narrador chama de os espartanos e os servos. Quem tem escravo é o Oriente, os gregos têm servos. E também não melhora muito, né? Não, é só um servo, forçadamente ligado lá à terra. Mas sim, ele vai tentando amenizar isso até para ter essa narrativa. E ela existe em menor escala nos quadrinhos, né? Como falando da Grécia como uma luz assim, da humanidade de ciência e racionalidade. Dos livres e a Casa dos Bravos. Ele não comenta dos persas como misticismo, mas ele fica exaltando a Grécia dessa forma, o que é até interessante considerar que as guerras médicas eram pré-socráticas. A filosofia da Grécia não era essas coisas, não. Ela nem se destacava no contexto local, mas ele fica colocando como se a Grécia como esse grande berço da racionalidade e da sociedade ocidental antes... Dela ser um berço das assim, antes mesmo assim, de você poder até argumentar que isso tinha acontecido. Aí fora isso, e toda a maneira como ele representa os persas, porque não é só que os persas são escravos, mas também que os persas têm... Eles não têm só soldados. Eles têm soldados, eles têm monstros, eles têm... Literalmente um gigante. O gigante, os imortais lá. Nos quadrinhos eles são só os caras melhor treinados e vestidos com armadura melhor. Enquanto... Eles têm rinoceronte de guerra. Isso, por exemplo, não tem nos quadrinhos. Eles têm uma divisão de morteiro, aparentemente. Assim, né? Eles têm lá os místicos jogando bomba. Também não tem nos quadrinhos. Os quadrinhos Não, só tem... pera. Chinelo, talvez a gente tenha que mudar. Agora que quem tava jogando granada era o outro lado, não pode mais ser uma homenagem ao nosso grande herói caído. né? Bom, então a gente retira o que disse no início. Caído não, né? Porque nem pra... Aquela coisa, né? Ele joga granada e eles nem pra dar um tapa na mão do cara. Foi só 3 granadas, Chinelo. Só mandou 2 boy, policiais pro hospital e deu 50 tiros de fuzil. O que quer dizer que ele não só atirou com fuzil, chegou um momento que acabou a munição, porque a maioria dos fuzis tem até 30 balas, e já tinha outro carregador pronto para continuar atirando. Mas
Exato. Grande Leônidas brasileiro. Então, assim, é legal que o quadrinho, apesar de ter esse orientalismo, e por orientalismo explicar justamente a questão dele tratar exatamente o Oriente Persa como um outro que é completamente diferente desse Ocidente representado pela Grécia, que representa essencialmente tudo ao qual a Grécia é contra, como assim, esse berço de misticismo que quer destruir o racionalismo e a lógica grega, quer destruir, portanto, assim, a base do que considera a sociedade ocidental. Não só isso, mas que isso também acaba, né, se refletindo na maneira como o exército deles é organizado e as coisas que eles têm. Assim. Por exemplo, mas os quadrinhos têm os soldados rasos e os imortais lá, que são melhor vestidos, os mais bem treinados. No filme tem os soldados rasos, aí tem os imortais, que são melhor treinados de zumbis, e aí tem o gigante com lâminas de osso no lugar das mãos, tem os rinocerontes de guerra, um negócio que literalmente não foi feito por ninguém na história do mundo, porque ninguém nunca conseguiu domar um rinoceronte. Pera, você tá confundindo. O que? O gigante com lâminas de osso no lugar das mãos tá na orgia. Aliás, não, eu tô confundindo de fato. Tem o gigante das lâminas de osso na orgia, e tem o outro gigante do... é o machado? Eu acho que é. Tem o bode tocando a harpa na orgia também. Tem amputados. Tem vários amputados na orgia. Tem vários amputados na orgia. Eu realmente não sei como entender isso, mas eu não consigo ir pra nenhum lado que seja bom. O orientalismo tem coisas estranhas no Oriente, enquanto o Ocidente é normal. No Ocidente, o amputado não sobrevive, né? Ele morre. É tipo isso. Tem isso também. Né? Ele não tem dinheiro pra pagar o médico na operação. Ele morre. É legal que ele também exalta o eugenismo espartano, né? Caralho, só de leve. Assim, tanto que o cara que trai é justamente o O deformado. informado lá. Aí, assim, os caras literalmente chamam eles de místicos, que jogam bomba. Não é bom, é literalmente uma granada de fragmentação. A ideia daquela bomba é gerar estilhaço. Sim. Ele só tá 4.000 anos adiantado? E aí eles dizem que a Grécia que é o berço da ciência e racionalidade, mas os persas já têm a bomba de fragmentação, né? O que mais? Eles retratam os persas como idiotas. Sim. Um exército de 10.000 barcos não sabe ver o clima. Choveu e o barco afundou. Ó. Choveu com a tempestade e tentaram atracar, nossa. Mas, além dos persas, tudo bem que é de novo naquela ideia de que os persas são todos escravos e aquilo ali é um exército de escravos, o que eu não encontrei nenhuma fonte que não fosse gregos dizendo que os persas são todos escravos do seu imperador, dizendo que de fato a Pérsia tinha um exército de escravos. Alguma sociedade já fez um exército de escravos que funcionou? Então, eu acho improvável, né? Porque você de fato pegar vários escravos e dar arma na mão deles. Treinamento, organizá-los, e aí você chega depois e fala: volta a ser escravo, filhão. Legal. Agora vocês vão lutar por seus mestres. Confia, vai dar certo, gente. Tanto que a própria Esparta era conhecida por matar escravos homens justamente para impedir que eles pudessem se rebelar. Que mais fala do filme? O filme é lento, né? Mas não do jeito. Você não acabou de escrever o filme, Chinelo. Tem os elefantes também, que o primeiro encontrou os elefantes foi Alexandre o Grande, né? Que é bem depois já das guerras. Né? E muito, muito ao leste. Sim, e essa questão, ele encontrou porque ele foi até onde eles estavam em sua conquista. Depois, assim, para ter elefantes na Europa em luta, acho que foi isso. Corrige-me se estiver errado, mas foi o Hannibal, durante o Império Romano, né? Eu realmente queria continuar falando do enredo do filme, mas eu meio que sei o que acontece. Tem algumas coisas ainda que eu acho O importante. filho do cara morre. Mas antes disso, eu acho que tem uma parte mais importante, que é quando eles encontram o Efiatos pela primeira vez, e aí ele explica lá pro Leônidas que ele queria morrer como espartano e provar que os pais estavam corretos ao salvá-lo. E aí o Leônidas disse que ele não pode ser um espartano precisamente porque ele não consegue levantar o escudo muito alto, e aí ele não conseguiria proteger os espartanos ao lado dele, e isso faria dele um ponto fraco na formação. O que, assim, é razoável, mas aí ao longo do resto do filme é só os espartanos quebrando formação o tempo todo, e aí saindo lutando, girando contra os persas, tendo vários duelos 1-1, ao invés de fazer justamente o que o Leônidas disse que eles faziam. Não é nem duelo 1-1, eles literalmente... 2-1, 3-1. Eles saem correndo e pulando a galera, assim. Da mesma forma que não é inteligente você pular num porco-espinho, não é inteligente você pular no meio da galera com lanças, espada, essas coisas. Né? É até interessante que isso é do filme.
os quadrinhos eles mantêm informação o tempo todo. O quadrinho faz questão de mostrar eles lutando em informação. Então, pelo menos os quadrinhos são coerentes em relação a isso. Mas aqui na formação você não consegue ver como os caras são bolados. E a gente já sabe que o Zack Snyder gosta de se masturbar pra pessoas boladas. Ele só podia botar a câmera atrás do escudo. Essa é uma Isso ótima sim. ideia que ele não teve no momento. E portanto, ele teve que correr pra ver pessoas. É literalmente só pra isso, porque a câmera lenta e os closes nas pessoas girando e contraindo os músculos e fazendo pose de bodybuilder só tem nessas cenas de luta. Sim. Aí, tem, acho que eu ia falar da cena que eles estão comemorando que os navios estão afundando, mas aquela coisa, né? Tá todo mundo molhado, sem camisa, com os braços levantados, então acho que não funciona muito bem de contraponto. Aí nem tem muito enredo, é mais os persas mandando coisas cada vez mais esquisitas contra os espartanos e os espartanos matando os persas até o Efiat distrair eles e aí eles são cercados e mortos pelos Xerxes. Também tem toda aquela questão semiótica como o Xerxes abusa seus escravos, mas né? O Xerxes é um gigante careca de 3 metros. Sim, isso também. Cheio de piercings. E ouro. E ouro. O Xerxes também devia ter uns 15 quilos só de ouro pendurado no corpo, né? Porque caralho, tem umas correntes grossas ali. E não é pendurado, então... não é pendurado, tipo, uma corrente no pescoço. É pendurado, tipo, uma agulha passa no seu mamilo, aí dessa agulha pendura de ouro, uma né? corrente, aí ela uma vai corrente grossa de ouro pendurada no seu mamilo, assim. até o seu outro mamilo. Mas calma que tem mais coisas. Ela pendura nos piercings na cara. Bom, pra quê? Exato. E carregando assim uns 15 quilos ou mais o dia todo. Mas qual a outra opção? Não ter as vértebras fundidas de tanto peso que você carrega no dia a dia? Rei Deus, chinelo, ele pode. Pois é, né? E aí, enquanto isso, tem lá o drama político, que acho que não precisa nem comentar sobre. Ah, política é chato. É essencialmente isso. Ele é uma desculpa rasteira de uma representação da guerra ao terror, de maneira que ele tira dos espartanos e dos persas suas próprias subjetividades e imprime neles a subjetividade de primeira sociedade estadunidense do início do século XXI e a noção que a sociedade estadunidense tem dos povos árabes nos persas. Não estamos falando de persas são árabes, perceba bem, mãe do chinelo. Eles não são, de fato. Mas... Acho que você poderia argumentar do ponto de vista propagandista, a função do drama político seria simplesmente undermine qualquer base, qualquer liderança local que se posicionaria contra gastar muito dinheiro para matar inocente do outro lado do mundo, no caso da guerra. Pode ser isso, né? Justamente essa coisa de... E ainda tem gente que acha que não é necessário mandar o exército. As pessoas são traidores comprados. Sim, mas é difícil, assim, acreditar que foi levado a sério. E isso torna ele mágico, Mas, chinelo. Ele foi. Ele não só foi levado a sério, ele foi um grande artefato cultural do final da primeira década do século XXI. Ele é tipo o bolsonarismo. Se o bolsonarismo fosse uma piada que não tivesse tomado as proporções que tomou. E era tipo o bolsonarismo no início dos anos 10, né? Inclusive havia muita interseção entre os dois. Né? Entre o quê? 300 e o bolsonarismo. Ah, sim, tudo em self fudido. Sim, pelo menos o culto lá ao Leônidas, ao filme em si, que eventualmente foi se dissipando, mas ele existia e pessoas direitistas reacionárias, o que cultuava o filme de 300, era um diagrama de Venn muito próximo, pelo menos. Mas eu acho até interessante, porque eu assisti esse filme quando ele saiu, em 2006, e eu acho muito interessante revê-lo, perceber que eu tava certo o tempo todo e o filme sempre foi uma merda. Não, vai se fuder. Aos 12 anos, isso devia ter sido um negócio mágico pra mim. Eu vi essa merda e eu achei uma merda de filme. Mas agora você sabe que ele é bom. Você consegue ele é bom por outras razões. Ele é bom pelos motivos que ele é uma merda. O contexto geopolítico é tipo por trás das cenas do The Room, chinelo. Ele torna o filme melhor. Ok, mas sim. É mágico. Tô vendo aqui. Ele tem vários memes também, né? Pelo menos 2. Chinelo, você comeu um bom café da manhã hoje? Porque à noite a gente vai jantar no inferno. Isso. É muito interessante que na Grécia eles estão falando de inferno, né? Inclusive eu tô vendo aqui o filho do Snyder tá no filme. Sim, ele é criança. Ele também é outra criança no Watchmen. Mais uma criança no Sucker Punch. Essa é a criança do Snyder que você matou
matou ou é outra criança que matou? Não é o que se matou. Não, é que se matou. Não podemos zoá-lo. Não, calma, podemos zoá-lo. O que a gente tá falando? 302, eu acho. 302, nossa, pode parar, a gente não falou de 302 ainda. 302 é um filme que viu que 301 ganhou muito dinheiro e resolveu ser feito. Mas, E a assim, melhor parte dele é a Eva Green e ela não é boa lá. acho que ele de fato é baseado em quadrinhos É no Churches, né? que o Frank Miller fez depois, sendo que é aquela coisa, né? O último bom quadrinho do Frank Miller foi, argumentavelmente, 398. Depois é ladeira abaixo, e isso reflete no Xerxes, mas acho até interessante, né, que tem um antagonismo, né, no filme da personagem da Artemisia, que é baseado numa personagem histórica real, que não é, sim, baseado assim, muito... É o mesmo nome. É interessante até que a Artemisia de verdade... Então, dado o filme, ela era uma órfã lá que foi escravizada, estuprada pelos gregos, e aí foi salva pelos persas e treinada como super soldado para se vingar dos gregos. Na história real, ela era esposa de um rei grego que se aliou aos persas. O rei grego morreu, ela assumiu as funções dele. Entendi. E aí, por isso, ela comandava navios, de fato. É meio que só isso. Entendi. Eu acho que é legal que, de fato, tem escritos sobre ela. Mas é meio que só o nome. Não, falam Não, sobre eu os digo, feitos dela. a relação dela da Real com Então, a real fala, personagem. ela de fato teve vitórias navais. Eu só acho interessante que os escritos porque vieram 2.500 anos antes do filme, são infinitamente menos machistas do que é o filme. Eu posso até pegar a Temisa I da Cária, que foi a rainha de Halicarnassos. Ela lutou na Batalha de Salamis, não. Os escritos de Heródoto, assim, ele se surpreende por uma mulher estar comandando os navios, mas ele fala que ela é líder do que é provavelmente a melhor armada de navios. Alexandre Frota. Frota de navio, aliás, a segunda melhor, desculpa. E a melhor conselheira do rei. Porque ela falou pra não atacá-lo. Pois é, então, você pode imaginar então como isso reflete no filme. No filme ela não tem uma tradução para edgelords, né? Eu tô pensando. Eu não consigo pensar em nenhuma. Não, Eu pensei em Mall Ninja, mas aí eu não tô traduzindo. aí no filme é engraçado que ao invés de ser essa grande conselheira, ela até é bem mais ou menos no... A tradução que o Google me deu foi Senhor da Borda. Eu acho que não é isso. É interessante que o grande arco dela, nem arco, né? O personagem dela é que ela tá procurando o marido do filme e não tem ninguém que seja digno de ser marido dela na frota dos persas, e aí ela dá para o Temístocles, que é o general grego. Eu achei uma tradução boa de Edgelord. Seria. Não é necessariamente uma tradução, mas seria o equivalente a dizer: você é radical, hein, fera? Mas acho que sim. Mas é isso, né? O personagem dela é isso. Você tá piscando ali e ela precisa de alguém para apagar o fogo, para não ter ninguém na frota persa. E meio que toda a história dela, ela é Temístocles, enquanto está transando com ela, rejeita se juntar à sua frota, o que obviamente corta o clima, né? Não. Ela fica ressentida o resto do filme. Se você tivesse que convencer alguém a entrar numa pirâmide, você acha que ia ser mais fácil convencer enquanto come é comido pela pessoa? Boa pergunta, né? Tem que ponderar sobre. Se você Porque eu não tivesse. consigo me imaginar tentando convencer alguém a se juntar a um esquema de pirâmide, né? Se você tivesse comendo e sendo comido por alguém e essa pessoa te convidasse a participar de uma reunião pra fazer parte da equipe dela e ganhar muito dinheiro. Seu trabalhador independente, Enquanto o seu próprio chefe, abaixo da... você acha que ia aumentar a sua chance de ir na reunião? Olha, se alguém estivesse tentando convencer, não muito, mas aumentaria muito a minha chance de dizer que ia. Então acho que é isso. Mas o filme é uma prequela. Aliás, mais ou menos, ele começa com a prequela, com a primeira invasão persa, em que o Temístocles está lutando por Atena e supostamente mata lá o rei Darius I. O Darius, nem sei se é o Darius I agora. Mata o Darius. Na frente do Xerxes, que inclusive era só o Rodrigo Santoro, não era o Rodrigo Santoro gigante, cheio de ouro, careca e bronzeado. E aí depois disso ele vira o Rodrigo Santoro, deus gigante careca com a voz distorcida, grave e com ouro nos mamilos. E o filme é mais o mesmo, né? É só um monte de batalha naval. Tem duas coisas. Tem uma coisa que estraga um pouco, uma coisa que estraga muito e uma coisa que dá uma leve salvada no filme. Por favor. Tá, vou começar pela
misoginia, a coisa que dá uma leve salvada é a Eva Green. Pronto. Ok. Tirando a misoginia de lado, a coisa que estraga um pouco é a batalha naval, ou as batalhas navais, porque elas são chatas. E o que estraga muito é eles tentarem colocar uma história no meu filme de ver gente seminua bolada se batendo. Eu gostava mais do primeiro filme, onde eu não tinha muito o que pensar. Era só ver e achar graça. Nesse tem uma tentativa de um enredo, e isso tira da minha capacidade de apreciar pateticamente esse filme. Ou até se eu tivesse alguma capacidade cognitiva a menos que eu tenho de apreciar o filme não ironicamente, genuinamente. Ok. Não sei muito mais o que falar. Até estranho. Lembra que o filme saiu muito depois, né? E a Guerra ao Terror já estava apaziguando na época. Mais ou menos, aqui já era a administração Obama. Ele ainda é orientalista, menos, mas provavelmente é aquele momento que na vilã é branca não precisa mais de tanto orientalismo. Apesar que tem coisas como Homem-Bomba, né? Sim. É, Eu acho interessante, porque você percebe que no intervalo de 10 anos, a Pérsia saiu de vamos lá, pessoas normais invadir, pra pessoa cabeça de bode, rinocerontes de guerra e granadas de fragmentação. Mas é, né? Eu acho que se qualquer revolução fosse tão horrível quanto conservadores colocam, nem assim ela teria esse poder de mudar tão rapidamente uma cultura. Nem sei mais o que falar sobre o 2. Ele é muito esquecível. Ele ainda tem aquelas coisas do câmera lenta, mas muito menos. É porque não é mais o Snyder, né? Sim, não é mais nada, mas ele é produtor. Ele é produtor, mas É. quem. Não, ele não tá dirigindo, mas ele ainda tá com. Sim, mas você percebe que quem faz esse tipo de decisão ainda é o diretor, né? Sim. No caso, o Snyder, obviamente, deu carteirada pra ser do jeito que ele queria mais, mas ainda é o grande Murro. O diretor chama Murro. Murro é o nome mesmo do diretor? Murro é o nome dele. É. Ele tem 2 filmes só. Não é Murro, caralho. É. E é Murro mesmo, M-U-R-R-O. Sim, Murro. Você acha? Hum. Você acha que o filme. Ele é de Israel, o Murro. Você acha que o filme é menos orientalista porque esse cara foi o diretor e ele é israelita? Não sei, né? Porque Israel se considera o Ocidente dentro do Oriente, né? Sim, ao mesmo tempo. Sendo até mais racista, muitas vezes, do que os próprios Estados Unidos. Então, Por outro lado, Israel eu chutaria, porque só conheço uma pessoa que está em Israel e não falo com ela e não gosto dela. manda R$50 pro Hezbollah todo mês com a foto dela. Era uma. Essa aqui, viu? Você sabe, né? Saiu do feminismo pra não posso tocar meu marido quando estou menstruado. Eu soube do. Eu imaginaria que Israel, por estar, mesmo sendo racista pra caralho, eu chutaria, imaginaria se tivesse que alguém me apontasse uma arma na cabeça e mandasse eu tentar acertar, eu chutaria que Israel pode ser mais racista, mas é menos desconexa da realidade, no seu racismo, talvez, de acreditar, sei lá, de representar a Pérsia no trono de guerra. Eu não sei, mas também pode ser a questão de que a guerra ao terror já não era tão prevalente. Tinham perdido a guerra ao terror. Eu acho que o Obama já tinha até tirado os tropas do Iraque. Desculpa, Chinela. As drogas ainda a gente vai vencer. Pode não ter sido a do terror, mas as drogas. Pode não ter sido do Vietnã ao terror ou as drogas. Mas a gente vai Eventualmente, vencer. se você continuar jogando corpos e dinheiro no negócio, eventualmente resolve, né? A gente tava falando do Murro. Isso. Você sabe por que o Snyder não dirigiu? Por quê? O Snyder queria focar em outro filme que ele estava fazendo. A Liga da Justiça? Não, Ou porque é não 2014. Batman vs Superman? Não. Era o Batman vs Superman? Não, tenta de novo. Era o Homem de Aço? Era o Homem de Aço. Grande Homem de Aço. Qual tem nota maior no Rotten? Era procurando o Homem de Aço 7.1 no IMDB. No Rotten Tomatoes, o 302 tem 51 da audiência, 45 da crítica. Tem 7.1 no IMDB o Homem de Aço e 6.2 o 302. Rotten Tomatoes, o 300, não sei, esqueci de falar. Então, ele é 302, uma prequela, porque mostra a primeira invasão da Pérsia e depois mostra 10 anos depois, no tempo que acontece a invasão. A segunda invasão, que é o mesmo período em que acontece o primeiro filme, e aí é só o Themistocles lutando contra os persas num navio, rejeitando a Eva Green, lutando mais, e aí eventualmente ele mata a Eva Green e os espartanos chegam para salvá-lo. Aí os persas destroem Atena. No caso, Themistocles é ateniense. Alguma coisa adicionável? Eles destroem Atena, matam todo mundo de Atenas, menos o exército. Aí o exército vai lá, ganha a batalha e considera isso uma vitória. Eu não tinha pensado nisso, é muito idiota.
tipo, muito tosco. O 2 é chato. Não assisto o 2. Eu realmente recomendo o primeiro. Eu acho o primeiro engraçado pra caralho. Não pra caralho, mas eu acho ele engraçado. Eu acho que você consegue ver e pensar, meu Deus, esse é idiota. E ficar com um sorriso no rosto vendo o filme. O 2 eu só acho tosco. Não recomendo. Ninguém assiste. Como um drinking game pro primeiro, eu só tenho uma regra. Toda vez câmera lenta? Não, toda vez que chamarem o Raul, você bebe. Pois é, né? Aparentemente, já que essa é a única resposta que o exército espartano dá quando eles fazem uma pergunta, dá a entender que eles gostam muito de Raul Seixas, né? Natural. Ele nasceu há 10 mil anos atrás, tava lá. Tem pergunta que não faz nem sentido. Tipo, espartanos, vocês estão prontos? Tudo bem, Raul. Mas, espartanos, qual é a sua profissão? Raul. Por isso que ele é bom, chinelo. Você tem que saber apreciar as coisas boas da vida. Pois Tem é. alguma comentário final, alguma nota? Nota, acho que talvez -2 para o primeiro. E eu não quero dar 0, mas também não quero dar -1 pro segundo. Pode ir no Alguma meio coisa aí. no meio. Menos meio? É, Menos meio é a nota que eu daria pro segundo. Eu acho que ele é chato, mas se você for ver ele, você consegue tirar alguma coisa de zoeiro. Então por isso tá negativo. O primeiro eu acho que daria -3. não sei. Acho ele divertido, acho engraçado. Acho que saber o contexto torna mais interessante. Ele saber o contexto torna mais engraçado, mas de um jeito trágico. Mas eu ainda acho engraçado. Recomendaria assistir. Acho que é isso então. Nós Bob Jeff, estamos com você. não vamos ao plural nisso aí, não. Chinelo é filiado ao PTB. Caralho. Ele e o padre Kelmão, O padre da Shopee lá, que. padre de festa junina, Isso, da Igreja Católica Ortodoxa, do Peru. eles acabaram com o cisma, né? Assim, é possível que tenham ido atrás e não acharam nada, mas que nenhum jornalista foi atrás de ver se existe uma igreja católica ortodoxa do Peru Existe. e foi perguntar, esse cara é daí? Parece que dessa ele é. Foi só a Igreja Católica e a Igreja Ortodoxa que falaram que ele não é dela. Que ele é especificamente daquela que quebrou o cisma. Mas acho que é isso. Próximo episódio. Próximo episódio, semana que vem, a gente vai fazer Especial de Halloween, né? especial de Halloween, boa, Chinelo, boa. Pior que se a gente conseguir fazer de fato semana que vem é no Halloween mesmo. A gente vai fazer sobre a grande série de filme. Eretor do Inferno. Oi? Você falou? Eu tava preparando. Eu falei Eretor do Inferno. Ah, tá, Eretor do Inferno, pode ser também. Eretor do Inferno! In the thunder and hit. Acho que é isso.